Para iniciar a apresentação desse trabalho, que foi composto pelos estudantes Alisson Faz Baroni da Silva, Décio Vieira Júnior, Diego Costa Andrade, Luiz Henrique de Santa Clara Santos, Renato Ribeiro dos Santos. Nós produzimos esse trabalho sob o título Pressão Atmosférica, o que é e como afeta a Terra. Também pode aí sendo o tema do artigo, né? O nosso grupo ficou definido como sendo o grupo ATM, em referência ao título do trabalho, e este vai ser apresentado ao Centro Universitário do Sul de Minas como parte das exigências para o projeto interdisciplinar por curso, também conhecido como PIC. O nosso trabalho destaca que nós pretendemos apresentar de modo inovador os conceitos teóricos e práticos no ensino do conteúdo pressão atmosférica, sob o tema, também o título, Pressão atmosférica, o que é e como afeta a Terra. Estão presentes também métodos que envolvem tanto a física como a matemática, de modo a desenvolver uma intertextualidade entre essas disciplinas. O presente trabalho foi desenvolvido com foco na aprendizagem de estudantes do ensino médio, objetivando melhorar a compreensão dos mesmos sobre o tema abordado, sendo de fácil aplicação até mesmo em escolas com poucos recursos financeiros e materiais. A pressão atmosférica é a força exercida pela massa de gases da atmosfera sobre uma determinada superfície. O valor da pressão atmosférica não é constante, ou seja, varia em função da altitude do local, sendo menor à medida que a altitude aumenta, ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Além da variação com relação à altitude, o valor da pressão atmosférica também sofre alterações ao longo do tempo em locais de mesma altitude. Isso se deve ao fato da pressão atmosférica estar intimamente relacionada com a temperatura, a densidade e o volume da massa de ar. O objetivo principal desse trabalho será demonstrar a variação da pressão sobre a influência de diferentes temperaturas. Como a medida da pressão atmosférica é um importante indicador de mudanças meteorológicas, seu valor é registrado ao longo do dia em diferentes pontos da Terra. Pressão atmosférica, o que é e como afeta a Terra. A pressão atmosférica, nada mais nada menos, é a pressão que o ar exerce sobre a superfície de um determinado planeta, ou seja, diferentes planetas vão apresentar diferentes pressões atmosféricas. Na Terra, a primeira precisa e oficial da pressão foi feita em 1643 pelo cientista italiano evangelista Torricelli. Torricelli utilizou um tubo de 1 metro de comprimento, cheio de mercúrio, e mergulhou o recipiente também repleto de mercúrio, e observou que a coluna de mercúrio sempre descia até o ponto médio de 76 centímetros. Ficou então definido que a pressão atmosférica causa mais calor e umidade, proporcionando assim maior evaporação e consequentes chuvas. Nos trópicos centrais da Terra, esse fenômeno é muito comum. Sendo assim, o presente experimento vai apresentar a influência da pressão atmosférica no interior de uma garrafa de vidro que está acoplada a um prato onde há um líquido e uma vela acesa. Com isso, será possível observar o aquecimento do ar no interior da garrafa, até a completa morte da chama pela falta de comburente, ou seja, o oxigênio. Pressão atmosférica. Para resolver o presente experimento, o primeiro passo é converter a unidade de pressão do mercúrio para a água, uma vez que a densidade dessa substância são diferentes e para que não haja resultado duvidoso, é necessária essa conversão. A pressão devida a uma coluna vertical de fluido é dada por pressão igual a massa vezes gravidade vezes altura. A densidade do mercúrio e a aceleração da gravidade são iguais a 13,6 vezes 105 kg metro cúbico e 9,8 metros por segundo quadrado, respectivamente. E o valor da pressão atmosférica é pressão atmosférica igual a 13,6 vezes
10 ao cubo vezes 9,8 vezes 0,76. Então, pressão é igual a 1013 vezes 10 na quinta. Este valor equivale a 1 atmosfera, ou seja, 1 atmosfera e também a 760 torr, que são outras unidades usadas para medir a pressão. Deste modo, define-se uma atmosférica como sendo a pressão equivalente a uma coluna de mercúrio com 0,76 metros de altura, a temperatura de 0 graus Celsius e ao nível do mar. Inicialmente, a pressão do ar no interior da garrafa é de 1 atmosfera. Mas quando a garrafa é colocada sobre a vela e esta começa a aquecer o ar no seu interior, a pressão aumenta, segurando momentaneamente o líquido azul, ainda no prato. No entanto, a vela queima oxigênio e logo se apaga. Então a temperatura do ar dentro da garrafa diminui rapidamente e a pressão no interior da garrafa fica menor que a pressão atmosférica de 1 atmosfera. Isso resulta na entrada do líquido azul da garrafa até certa altura. A pressão atmosférica, o que é e como afeta a Terra. O material e o método de estudo. Bom, o nosso experimento ele surgiu a partir da necessidade de observar e medir a pressão no interior de uma garrafa, em que consiste em utilizar uma garrafa de vidro transparente vazia, água e corante azul e um prato de vidro e uma vela. Esse experimento foi repetido 3 vezes para a retirada dos dados para posteriores cálculos do valor médio, conseguindo assim uma maior confiabilidade nos resultados encontrados. O primeiro passo foi diluir o corante azul em aproximadamente meio litro de água. Esse processo facilita a observação e a medição da coluna de água no interior da garrafa. Em seguida, fixamos a vela acesa no fundo do prato e adicionamos a água azul no prato. Bom, depois disso, podem observar nas figuras que a vela está no prato juntamente com o líquido azul e nós temos uma garrafa transparente. Bom, após a entrada do líquido azul na garrafa, temos a pressão de, baseado que a garrafa tem 45 centímetros de altura, e essa experiência foi realizada 3 vezes, o primeiro resultado foi encontrado uma coluna de água de 11 centímetros de altura, e fazendo a regra de 3 simples, levando em consideração que 45 centímetros, que é a altura da garrafa, de 1 atmosférico, 1 atm, nós temos então uma pressão de 0,75 atm na primeira vez que fizemos o experimento. A segunda vez nós fizemos a mesma coisa e nós encontramos um líquido de 12 centímetros de altura, ao qual novamente nós consideramos 1 atm nos 45 centímetros da garrafa, e fazendo o cálculo nós tivemos então 0,73 atm de pressão dentro dessa garrafa. E no terceiro experimento nós novamente encontramos os 12 centímetros de altura em relação ao líquido do recipiente para com a garrafa, e encontramos então novamente uma pressão de 0,73 atm dentro do interior dessa garrafa, Pressão atmosférica, o que é e como afeta a Terra. Resultados e discussão. O valor de 0,740 atmosferas demonstra que a pressão no interior da garrafa é 26% menor que a pressão no ambiente, que é de 1 atmosfera, possibilitando assim a entrada do líquido azul na garrafa. Utiliza-se o valor médio para ter uma maior garantia de acerto nos valores encontrados. Os resultados encontrados são satisfatórios e corroboram a parte empírica do experimento.
uma vez que o líquido entra na garrafa por estar uma pressão maior que no interior da mesma, ou seja, resultados teóricos e práticos foram coerentes. Didaticamente, o conteúdo, pressão atmosférica, é muitas vezes cansativo e pouco prático para os estudantes do ensino médio, e até mesmo para o ensino fundamental. Com esse experimento, visamos um maior aproveitamento de aprendizagem e um maior interesse por parte dos discentes. O material utilizado é de fácil acesso e economicamente viável, o que facilita a utilização desses em qualquer laboratório escolar ou até mesmo nas salas de aula. Atmosférico, o que é e como afeta a Terra. Referências bibliográficas. Aurélio Toscano Filho, Carlos. Física para ensino médio, São Paulo, editora Scipione. Só Física, disponível no site hhsofisica.com.br. Portal Educação. Pressão atmosférica. Como podemos medir a pressão atmosférica? Disponível em www.infoescola.com.